Não terceirize o seu sucesso, maravilhosa. Pare de achar que existe um salvador, uma pílula mágica, uma virada de chave, algo extraordinário, o próximo curso. Tudo, se você é esse tipo de pessoa que sempre coloca o algo que está por vir ou alguém que vai te salvar, eu quero te dizer que isso não vai acontecer. Porque tudo que você precisa já está em você. Claro que, se tratando de uma profissão nova ou algo do tipo, você vai ter que aprender. Mas eu tô falando aqui sobre transformação. Seja bem-vinda a essa sequência de vídeos sobre criar o seu ano extraordinário. E esse é um tema mega, mega importante. Todos os temas, alguns eu escolhi e outros eu fui deixando sentir. Eu conversando com uma aluna minha essa semana, e a gente falando sobre emagrecimento, e aí ela comentou que eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, não sei o que. Percebe? Tava sempre fora. E nessa hora me veio um gatilho de tudo que eu li, de tudo que eu vivi, tudo que eu tô falando aqui, ele tem o intuito de te trazer clareza. Que foi assim que eu comecei no meu desenvolvimento pessoal. Porque eu acredito que a única forma para a gente conseguir lidar com todas as situações, conseguir evoluir nessa vida, que eu acredito que a gente veio aqui para evoluir, ser um ser humano melhor, nós não conseguimos isso sem autoconhecer, sem se autoconhecer. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa jornada foi que nada está fora, tudo está dentro. Aquela mudança que eu preciso está dentro de mim, aquele relacionamento que eu quero está dentro de mim, o sucesso que eu quero está dentro de mim, tudo está dentro de mim. Então é sempre um olhar interno para você se enxergar o que é que tem ali de errado ou que precisa de um ajuste, né? Para que reflita do lado de fora a sua mudança, tá? Então, se você é esse tipo de pessoa que fica, o ano mudar, tudo vai mudar. Se eu tomar um remédio, eu vou emagrecer. Se o cara for assim, vai dar tudo certo. Não. Nós precisamos ter a consciência que a transformação tem que começar dentro da gente. E é uma coisinha que é simples, porém é um pouquinho complexo, porque envolve alguns detalhes que precisamos fazer, que é primeiro ter essa consciência. Em tudo na nossa vida a gente vai precisar primeiro ter a consciência, ou seja, dizer assim, opa, por que eu ajo de determinada maneira? Porque eu acho que tudo sempre está fora, eu fico esperando pelo outro, esperando o que está vindo do lado de fora, e não sou eu, sabe? Sabe aquela pessoa que acha que é o centro de tudo e o erro tá tudo externo? Eu já fui essa pessoa. Eu colocava a culpa no governo, eu colocava a culpa que a minha profissão tinha muito concorrentes, blá, 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 blá. E nada vai mudar. Esse cenário aí, essa forma que eu enxergo, quanto mais vai acontecer cada vez mais. Então a gente precisa entender que, independente das circunstâncias, eu tenho como criar minha vida. Porque imagina que se eu dependesse do governo, eu preciso de um cenário perfeito para o meu negócio prosperar. Nem sempre vai estar perfeito. E aí? Quer dizer que você só prospera quando está perfeito, quando o cenário está favorável para você? Não. E dessa maneira eu estou dizendo que eu não tenho capacidade nenhuma e que a capacidade vem toda do externo. E dessa maneira, gente, é a maneira mais difícil de você conquistar as coisas. Porque se tudo depende do que está fora, você é simplesmente a coitadinha, você é a vítima de tudo. E isso é uma postura muito de vítima, se a gente olhar, né? De achar que o outro é o culpado, que o problema está no outro, que tudo é o outro. Isso é meio que um papel de vítima. Então, vítima nunca será protagonista. O nome vítima já diz, né? É a vítima da situação, da circunstância. E esse papel, ninguém vai ter sucesso, vai alcançar prosperidade. O povo não tá escutando o motoqueiro querendo fazer entrega. Você nunca vai ser a sua protagonista se você é a vítima. Eu gosto sempre de trazer inspirações da Bíblia, porque eu acho que é um livro que é universal, né? E que todos conhecem. E lá em Romanos diz assim, transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Então percebe que não é no outro, a renovação da nossa mente é a nossa mente. Então a gente precisa enxergar as coisas com outra perspectiva, com outro olhar. E magicamente, que não é magicamente, as coisas começam a mudar, o cenário começa a mudar. Eu era uma pessoa, preste muita atenção no que vocês falam, eu sou, depois disso. Prestem muita atenção. Então, às vezes eu dou umas corrigidas quando eu tô falando, quando eu tô gravando, porque esse eu sou é algo que já tá gravado em você. Vocês viram que eu corrigi imediatamente? Eu não é eu sou. Eu era, por mais que você ainda seja, tipo assim, eu sou ansiosa. Não diga eu sou ansiosa. Diga assim, eu estou controlando a ansiedade, eu estou buscando ser uma pessoa mais... Tá entendendo a diferença? Então tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês pensam. Isso é muito sério e é um dos passos do autoconhecimento. É você ver todo o eu sou que está gravado. Então quando você fala eu sou burra, não é porque você se acha burra, é porque lá na sua infância disseram que você era burra e hoje você repete isso inconscientemente. Percebe como é algo profundo, algo que está enraizado na gente e que precisa de um olhar, precisa de uma atenção, porque senão a gente fica repetindo. E tudo que fazemos é com esse sistema de repetição. Por isso que a gente precisa ter atenção. Então, eu era essa pessoa, tá? É muito importante a gente frisar isso. E se corrigir. Porque quando você se corrige, o seu subconsciente entende que você não é mais essa pessoa. É diferente de você ficar, eu sou. Era só um parêntese, meu amor, e aqui já entrou em outro papo, um negócio assim muito aleatório. Os vídeos que são sem roteiros, eles ficam mais complicados, né? Pra gente seguir assim uma linha. E eu até me dou uma perdida às vezes, mas é assim mesmo, eu acho que vocês entenderam. Então, eu era essa pessoa que colocava o externo e eu achava que eu era o alecrim dourado, que tudo estava certo. E eu tive que começar a perceber nos detalhes e ir mudando pouco a pouco, porque eu queria mudar tudo de uma vez. E sim, é impossível mudar tudo de uma vez. Eu queria tanto que fosse um reset, eu queria tanto que Deus fizesse assim, filha, você quer o quê? Que resete sua mente inteira, tá aqui um reset. Não é nem bom pedir isso, porque vai que vem aí um Alzheimer. Não pede essas coisas. Gente, a gente tem que saber pedir, porque às vezes a tradução, a do plano espiritual, não tem a mesma linguagem da gente. Então não pede esse tipo de coisa. Já vou entrar em outro parênteses. Eu li no... agora não vou me lembrar o nome do livro. Mas é um livro de... enfim, não vou me lembrar. Que falava sobre... eu não sei se foi no Poder do Subconsciente, não foi em outro. Que falava que a pessoa dizia assim, eu dou meu braço pra ter tal coisa. Eu dou meu braço pra... aí a pessoa perdeu o braço. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pede também. Então não peça para que você... como é que eu posso falar? Não peça para que vocês apaguem tudo, porque isso não existe, não tem como, né? Então peça para que ele dê discernimento, para que ele dê autocontrole, porque automaticamente, se você tem essa habilidade, né? Se você tem sabedoria, você vai aprender a conduzir a sua vida de uma outra maneira, tá certo? Então, muito cuidado com o que vocês pedem. Então, eu era essa pessoa e eu sempre botava a questão no externo. Então, você precisa mudar uma coisinha por vez. Não tenta mudar tudo, tenta mudar assim o que mais te dói hoje. O que mais me dói hoje é minha vida sentimental. Então, vai buscar se amar, se respeitar, se cuidar. Vá fazer atividade física. Ai, porque eu não gosto. Adulto faz o que precisa ser feito. E é aí que está a sua virada. Quando você faz aquilo que te faz bem e que você faz mesmo sem querer, você vira um ser humano imparável. As pessoas que têm sucesso, elas não, eu tô acordando aqui porque eu amo de 5 da manhã. Não, porque elas têm um objetivo e elas sabem que aquilo dali vai contribuir para o objetivo dela. Ponto final. Por isso que sempre a clareza, ela entra dentro do cenário de criar uma nova vida e tudo mais. Porque se você não tem a clareza do que você quer, você sai fazendo tudo. Então, exemplo, eu tenho uma clareza
que eu quero ter um shape X dentro das minhas possibilidades, né? Que tipo assim, eu não vou fazer nada de hormônio, de cirurgia, não sei o que, e vou ter o shape da Virgínia. Não vai. Então, eu tô falando dentro da minha realidade. E o que é a minha realidade? É que eu tenho um padrão de corpo, que eu tenho uma altura, que eu tenho um peso, e que o meu shape ideal não é o da Virgínia, Virgínia, Virgínia e Tásia, Tásia. Então, é você ter essa consciência. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, a consciência, o meu shape ideal é esse. Certo, eu defini que eu quero esse shape pra mim, porque eu quero ter saúde, né? Eu quero ir numa praia e colocar um biquíni e não ficar incomodada, não ficar com vergonha. Eu quero namorar com meu marido e não ter que desligar as luzes. Então, eu defini aquilo. Quando eu olhar para um doce, quando eu olhar que me dê aquela ansiedade, que eu abri a geladeira, nananã, eu não vou comer. Porque eu tenho o meu foco. E isso você dá para trazer para qualquer parte, qualquer área da sua vida. Compreende? Então, a primeira coisa, para finalizar aqui, eu vou trazer algumas coisas práticas. A primeira coisa é você identificar. Identificou, você está tendo clareza. Teve clareza, vai substituir. Então, por exemplo, se sua área é sentimental. Eu tenho dificuldade de me relacionar, de ter um cara bacana. Aí sabe qual é a frase que tu fala sempre? Todo homem não presta. Hoje em dia só tem... Aqui eu ouço muito essa frase, né? Que agora não tem mais homens, não sei o quê. Enquanto tu estiver falando essa frase, vai continuar não tendo homem. Certo? Então, a gente precisa mudar o nosso repertório. Lembra quando eu me autocorrigi? Tá conversando entre amigas, amiga, porque só tem gay, Pronto, aí você vai, não entra nessa conversa, muda a conversa imediatamente. É como se você tivesse se reprogramando, tá entendendo? A enxergar as coisas de uma determinada diferença. E sempre que aquela crença vier, que homem não presta, que isso, que você se corrige na mesma hora. E isso, com o passar do tempo, você vai conseguindo mudar tudo automaticamente. Entendeu? Você vai começar a ser vigilante do que você pensa e do que você sente. Porque se você não está vigilante, fala muito em autoconhecimento, a presença, né? Esteja no momento presente. Vivendo apenas o momento presente. Então, aqui o meu momento presente é o quê? É eu, essa câmera, a minha sala e vocês. E o que eu quero comunicar com vocês. Então, não existe mais nada. Eu não tenho por que estar pensando em algo externo. Eu não tenho por que estar criando coisas. Porque o meu momento presente é esse. É gravar um vídeo para vocês. Então, compreende? Então, se você está no momento presente, você está atento ao que você pensa, sente e fala, se corrija na mesma hora. Ou então saia do cenário para que você não fique dando corda. Então, conversa entre amigas, né? Esse tipo de coisa. Sempre surge aquela dor que a gente tem. Sempre surge. Então, você vai desviar essa situação, certo? Outra coisa aqui que eu coloquei o meu mercado está saturado. Tem muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Sim, tem muitas pessoas que fazem. Mas como você faz, só você faz. Isso vai ser um tema de um vídeo. Gente, é impressionante. É impressionante como esse detalhe muda tudo. O que você faz, do jeito que você faz, só você faz. Eu sempre falo isso para as minhas alunas em curso. Eu digo, olha, você está aprendendo aqui a minha técnica, mas você vai fazer do seu jeito. E tá tudo bem. E é assim que tem que ser. Você vai lapidar a técnica, você vai dar o seu toque. A forma com que eu faço hoje é uma forma única, porque eu aprendi, fiz especializações e fui vendo a forma que eu me adaptava, a forma que eu gostava de fazer. A forma com que eu converso com a minha cliente é diferente. Os assuntos que a gente conversa é diferente. Se você conversar com sua cliente e perguntar assim, fulana, me diz aí, quando você vai fazer a unha, qual é o tipo de assunto que se fala lá? Quando você vai fazer a depilação, tem algum tipo de assunto? Qual é a música que tem lá? Percebe que sempre é diferente? Então hoje o meu foco é dar a minha identidade ao meu trabalho, dar a minha identidade na hora de falar, e eu vou gaguejar mesmo, e eu vou falar com sotaque de nordestino, porque eu sou nordestina, e tá tudo bem, porque o meu jeito é único.
E as pessoas que Deus me chamou para alcançar é diferente das pessoas que Deus vai chamar a fulaninha para alcançar. Porque eu tenho uma linguagem, ela tem outra e assim vai. Então, por mais que tenha 1000 pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, você tem um jeito especial. Você é especial para Deus. Você tem um jeitinho que é só seu. Então, para de querer. Eu já tô entrando no outro vídeo. Para de querer fazer diferente demais. Você não precisa fazer diferente demais. Você precisa ser você. Eu espero que esse vídeo tenha tocado você, que tenha trazido insights. E não esquece que o mais importante de tudo aqui é você aplicar. Aplica na sua vida, seja uma vigilante do que você pensa, do que você sente. E vá substituindo pouco a pouco, pouco a pouco. Não seja uma ansiosa que quer mudar tudo de uma vez porque você não vai conseguir. E você vai se frustrar. E só imagina isso. Que quando você desiste no meio do caminho, aí tu vai ter que percorrer tudo de volta. Então, quando cansar, respira fundo, toma um banho gelado, faz alguma coisa que você goste e bola pra frente porque amanhã é um outro dia. Eu já fiz muito isso de jogar como é que o povo diz? Jogar a toalha? De desistir assim, vá pra merda, o raio que eu parto autoconhecimento, eu quero que mandar todo mundo se lascar mesmo e não sei o quê. Controla esse instinto ruim que tem dentro de você, controla ele, que isso se chama ego. Então controla ele, que você vai ver que você vai conseguir grandes coisas. E aplica isso que eu te falei hoje, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.